pessoal, que bom estar com vocês. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o que, Nelly? Logosofia. Isso aí, logosofia. Você já ouviu falar? Hoje nós vamos tirar as suas dúvidas. Então, você não pode sair daí, não é, Nelly? É rapidinho. Voltamos já já. Bem, pessoal, e como nós havíamos falado no início da matéria, no nosso programa de hoje nós vamos falar sobre Logosofia. logosofia. Gente, eu estou aqui com a minha amiga e competente Nelly Cunha Ferreira. Nelly já esteve aqui em outras oportunidades, já nos reunimos, porque é cirurgiã dentista, muito conhecida na área de Copacabana, já foi professora. Nelly tem um histórico lindo na área de odontologia. Mas a Nelly também, ela faz parte dessa, eu não sei se posso falar. Sou estudante de logosofia. Pronto, ela é estudante de logosofia, isso aí. E eu falei, Nelly, mas explica para mim e para os nossos telespectadores, como você falou tão bem sobre a logosofia, o que é logosofia? Na verdade, a logosofia é uma nova forma de ver e conceber a vida. E existe um método próprio, né, criado pelo seu autor, que se chama Carlos Bernardo Gonçalves Pecote. Em 1930, essa ciência foi criada por ele. E ela consiste em um método próprio que ele deixou, que a partir desse método que propõe você experimentar na sua vida prática o que ele vem ensinar por toda a bibliografia, por todos os ensinamentos deixados por ele. Qual o fundamento, assim, o que é que ele propõe na logosofia? Então, ele propõe uma revisão de conceitos, que você coloque na mesa o que você tem e que você muitas das vezes não consegue enxergar, acha que é assim mesmo, que vai morrer assim, ou que é dessa forma mesmo, tem que aceitar. Aquela coisa, Gabriela, né? Eu sou assim, vou morrer assim, aquela síndrome, né? Tem aquela coisa também, né? Que pau que nasce torto, morre torto, né? Então, ele propõe que você reveja os conceitos que você traz e faça um cotejamento a partir do que ele vem oferecer nos seus ensinamentos e vai transmutando, vai se modificando, né? Vai modificando essa sua conduta a partir do que ele vem lhe oferecer. E, paralelamente à Fundação Logosófica, existe o Colégio Logosófico, que é ensinado já para as crianças desde bem pequenos, né? Essa observação do que se passa na sua mente, do que se passa no seu coração. Porque uma das propostas é que haja essa coincidência desse pensar com esse sentir. Muitas vezes a gente pensa de um jeito e a gente age de outro jeito. E o contrário também, né? A gente sente de uma forma e age de uma outra forma antagônica. Isso cria muitas confusões internas, né? Muito desequilíbrio. Então, e essa proposta é que a gente busque essa paz, encontre, né, na verdade, essa paz, esse equilíbrio dentro. Então, tudo começa de dentro para fora. Não é querer que o mundo fique perfeito para você se sentir bem. É que eu comece minhas mudanças intra-individuais para poder ir para esse mundo e levar essa paz, esse equilíbrio para esse mundo, né? Acho que bom, que bom. Não é uma filosofia de vida, você havia falado, não é? Não é uma religião. Não. Mas é uma ciência. É uma ciência, porque se você consegue seguir o método e fazer o que é orientado, você consegue sempre o mesmo resultado. E a ciência é isso, né? Quando você consegue repetir os resultados. Você havia dito para mim, antes de gravarmos, em off, viu, gente? A gente bateu um papo, eu e Nelly somos amigas, conversamos. E aí ela falou, Denise, olha, a paz, para quem estuda logosofia, às vezes ela existe mesmo que o mundo não esteja do jeito que se espera. Mas aquilo não te afeta ao ponto de te deixar tão conturbado, né? Conturbado, de você perder o equilíbrio. Essa é a proposta. É claro que isso é um desafio, né? Cada um vai experimentar isso na medida do seu esforço, na medida da sua dedicação, né? E uma coisa assim que me encanta é que
esse treinamento que a gente faz, de fazer essas leituras, de fazer essa introspecção e observar o que sente, o que pensa, ir para a conduta, está sempre se reavaliando, cria em você uma nova condição para observar, uma atenção mais primorosa. Ele alerta você para que você seja mais sensível, né? Que como você se você... um novo olhar, que você comece a atinar para coisas novas. Exatamente. Né? Como você se acendesse uma luz, você conseguisse ver melhor coisas que você não via antes, né? E eu me lembro, por estar fazendo esse processo, né, de estar estudando, de estar me dedicando e buscando as minhas questões internas, Sim. né? E eu me lembro que eu tinha assim, umas desavenças com a minha mãe na época, né? Umas besteiras, umas pequenezas, e aquele era um motivo de uns motivos de desentendimento. E eu assistindo uma peça de teatro, a artista lá, a protagonista da peça, fala mais que uma vez, que a infância é uma faca encravada na garganta. Meu Deus, palavra forte. Não, eu achei fortíssimo. E quando eu vi aquela frase, gente, aquilo me impactou. E eu fui para casa com aquela frase, né? E tinha umas questões que eu queria rever e conversar com a minha mãe a respeito. E aí eu chamei ela para uma conversa. Vamos conversar. E aí fomos conversar sobre o assunto da infância, de como é que eu havia chegado, como tinha sido essa gravidez, enfim, coisas desse gênero. E eu fiquei sabendo que a minha mãe não queria ter mais filhos. Eu tinha um nome de homem escolhido, se ela ficasse grávida, que fosse um menino, né? Tinha um nome de homem escolhido. Oi. Enfim, e aquilo me surpreendeu muito, e a gente conversou muito a respeito. Você foi o oposto do que estava planejado. Exatamente, eu vim na contramão, né? Eu furei a fila e cheguei, furei o cerco e cheguei. Mas aquele movimento, né, assim, sanou a nuvem que tinha entre nós. Porque, na verdade, muitas vezes a gente se desentendia por pequenezas, mas porque a causa não era aquela. Não. A causa estava lá, estava obscura, né? Não era clara para nós o que existia ali. E a partir desse momento, a minha mãe já é falecida, mas foi assim um marco. A nossa relação melhorou muito, conseguimos aparar várias arestas e foi ótimo, tanto para mim quanto para ela. Em suma, pelo que eu entendi, a logosofia, ela ajuda a você abrir os olhos, né, ser mais sensível a muitas outras coisas que em outro momento talvez a pessoa não percebesse. Na verdade, assim, tem um conceito que o autor traz, que é uma nova forma de ver e conceber a vida. Que bom. Então, quer dizer, é um conceito assim bem amplo, né? É difícil de você passar isso em 10, 15 minutos, né? Mas você vai vendo a vida, porque você vai enxergando, a gente vai enxergando outras nuances da própria vida e da vida que nos cerca e vai modificando. Então, é um processo de caminhada, não é? Cada passo é uma vitória. Eu acredito, pelo que você está falando, à medida que você vai estudando, à medida que você está ali, você vai atinando para certas coisas que antes você não atinava, e você vai se reeducando em certas coisas, e buscar esse equilíbrio para os dias atuais é fundamental. É fundamental. Porque o mundo está muito conturbado. Tá. E se a gente mergulhar nessa conturbação, enlouquece. E assim, profissionalmente também, a logosofia me ajuda muito, porque muitas das vezes aquele paciente que chega para fazer um tratamento dentário, não tem nada a ver, ele só quer ser ouvido naquele momento, né? Então, ter esse olhar para perceber o outro, um olhar mais humano para perceber o outro, né? O que ele está precisando naquele momento, ele precisa ser ouvido. Sim. Então, de parar, claro que a gente precisa da tecnologia, né? E a gente busca isso constantemente, tecnicamente está se aprimorando, mas isso é bacana, mas tem um outro lado que a gente precisa estar atento, né? O humano, né? Aquele ser humano precisa ser ouvido naquele momento. Eu acredito que todo profissional, independente da área que ele esteja, ele tem que olhar o seu paciente, o seu cliente, seja lá a profissão que você tenha, como um ser humano. Exatamente. Não é? Ele não é uma máquina, não é um robô, não é alguma coisa que vai te trazer o dinheiro, não é pensar só no dinheiro, material, no material. Né?
mas ver que ali existe uma pessoa, é um ser humano, essa coisa humanizada é fundamental. E assim, e por que tudo isso, né? Aonde que nos leva tudo isso, né? Logosoficamente, esse acercamento, esse vínculo, essa aproximação com Deus é algo que, assim, desde que o mundo é mundo, né? O ser humano já nasce com essa vontade de se aproximar a Deus. Graças a Deus. E essa ciência vem justamente propor isso. A partir do momento dessa revisão de conceitos que você vai fazendo, do pouco ao muito, né? Desse processo que você vai fazendo, porque é um processo de colocar todas essas coisas sobre a mesa, querer revisitar esse passado, revisitar essas pedras, né? Esse saco de pedras que todos carregamos, que às vezes a vida fica muito dura, muito pesada, né? E tirar o que não serve, você vai aproximando essa parte espiritual que todos temos, né? Todos temos, tem uma partícula divina que é inerente a todo ser humano. Então a gente vai conseguindo, a partir dessa limpeza, né, se aproximar dessa parte espiritual. E essa parte espiritual nos aproxima ao Criador. E que é necessário essa busca. É fundamental, né? É fundamental. Você tem que alimentar o espírito, não é? Tem que alimentar o espírito. Agora, Nelly, minha querida, me diz uma coisa. Para quem quer saber um pouco mais sobre a logosofia, para quem ainda tem dúvidas, aonde buscar? Então, existem várias sedes, né? Como eu falei, são 78 sedes espalhadas pelo mundo. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem ali em Botafogo, temos uma sede menor na Tijuca e temos na Barra da Tijuca. Né? E no estado tem vários outros pontos, mas para umas informações mais precisas, o site é www.logosofia.com.br. E lá você pode baixar gratuitamente todos os livros que o autor tem à disposição, para quem quiser. Todas as informações, é interessante passear pelo site, navegar lá pelo site e se inteirar, né? Tem vários depoimentos, várias falas sobre vários assuntos que vale a pena uma visita. Claro, eu acredito que a logosofia, ela, pelo que você passou, pelo que você falou aí, ela nos ajuda a viver melhor. Sim. A melhorar muito a nossa qualidade de vida, né? E esse é o intuito do Viver OK sempre. É trazer temas que possam fazer você viver melhor, viver mais. E como eu já falei em matérias anteriores, viver o quê? Não é? Então, é o nosso intuito. Eu acho que tem tudo a ver com o seu programa, né? Nelly, meu amor, tem mais alguma coisa que você queria acrescentar? Não, que eu espero que tenha passado, né, nesse pouco tempo, né, uma informação clara sobre o que é a logosofia, pelo menos para mim, né, ela é muito importante para mim. Com certeza. E que vocês visitem o site e possam se informar mais a respeito. Com certeza, o que você falou vai atingir muitas pessoas vão procurar, não tenho dúvida disso, porque todo mundo hoje procura algo que lhe dê equilíbrio. E a logosofia é um legado que o autor deixou para a humanidade. Então a gente precisa falar, porque tem muita gente que não conhece, né? Que conheça, que busquem, que se interessem, né? Que vão até lá. Podemos falar mais vezes, outras vezes, aprofundar um pouquinho, talvez tenha temas específicos, né? Sim. Em que nós possamos falar sobre alguns temas específicos para que as pessoas possam aos pouquinhos ir se inteirando, né, desse conceito bem. É verdade, porque eu acredito que a logosofia, quase que não sai, logosofia, isso. É novidade para muita gente. Sim. Não é? Sim. Nelly, minha querida, olha, as redes sociais da Nelly vão estar aqui, né? É melhor o Facebook ou o Instagram? Instagram. O Instagram da Nelly vai estar aqui. Eu vou de novo falar para vocês, pessoal, quem não é inscrito no Viver OK, no nosso canal no YouTube, inscrevam-se e não esqueça do sininho de notificação com a palavra todas, tá bom? Porque aí você perde a matéria na segunda ou na quinta-feira, que é a nossa estreia, perdeu na segunda-feira, que é o reprise, mas a matéria vai estar lá no YouTube. E ela pode ser útil para você e de repente para um amigo seu. Sim. Para uma pessoa que você conhece. Então você compartilha. Um filho, um vizinho, né? Um filho, um vizinho, um amigo, um parente. Então tá lá justamente para isso, para ser compartilhada, porque nosso intuito é esse, vivermos
como família, mas no sentido de trazer para vocês uma melhor qualidade de vida. É o que todos buscamos, É o que né? todos buscamos, né? Temas interessantes que possam trazer realmente melhoria, seja na área da saúde, da estética, da beleza, da ciência, em qualquer área, em qualquer nicho. O importante é trazer algo de positivo, que é o que todos nós precisamos, não é, Nelly? Gratidão, minha amiga. Olha, muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar com você. É sempre um prazer. Pessoal, prazer é todo meu. Prazer é nosso. E para vocês que são fiéis ao Viver o Quê, que está sempre conosco, nas redes sociais, que está também sempre, não deixa a TV Max, sempre aí ligado no Viver o Quê. O meu muito obrigado para você que está aí do outro lado da telinha e que é fiel ao programa. E até a próxima.